ele trata de ajuste, né? Duas questões de interpolação. Interpolação é um assunto bem tranquilo, né? Eu, pelo menos, acho. E ajuste também, né? Ajuste é só você saber mexer no Excel. Aqui, ajuste tem mais problemas por aí, né? Os problemas envolvendo interpolação, ou eles são muito simples, ou eles são bem complicados, como esses GIFs, né? Então, a interpolação ela vem bastante quando se trabalha, por exemplo, com elementos finitos, né? É uma técnica numérica de simulação para resolver problemas de equações diferenciais. E essas estruturas aqui, né, são todas interpoladas, né? Ou seja, as estruturas, né, o movimento quem causa é a equação diferencial, né, mas as estruturas, né, são interpolações. E a malha, né, ou seja, a malha, cada pontinho dessa estrutura ela é interpolada, é um polinômio, né? Você vai de um ponto A para um ponto B, tem um polinômio que faz essa interligação, né? Enfim, eu não domino muito bem essa técnica dos elementos finitos, porque eu não uma ou duas vezes na minha vida, às vezes eu fiquei 1 hora, 2 horas em cima disso. Tá? Enfim, mas é uma técnica bem utilizada na área estrutural. A mesma coisa aqui também, geralmente em simulações, mesmo que não sejam elementos finitos, né, você quer criar, né, no caso de simulações hidráulicas, né, você quer criar uma estrutura no meio da corrente, você vai interpolar, né, você vai usar de interpolação, por exemplo, para criar uma barreira, né? Enfim, mas isso aqui já é para métodos numéricos já mais de linha de pesquisa. Bom, do que se trata a interpolação, né? Vocês já viram, alguns já devem ter ouvido falar disso, por exemplo, em disciplinas como termodinâmica, o professor diz, interpola o dado. Tá? Interpola o dado. Enfim, a interpolação ela considera um conjunto de pontos, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse conjunto de pontos, e a interpolação, então, cria um polinômio. Né? A interpolação polinomial cria um polinômio que une os pontos. Ao contrário do ajuste, a interpolação passa nos pontos. Ou seja, o polinômio vai pegar os pontos, ele não vai ser uma aproximação. Ele vai ser algo que vai passar em cima dos pontos. Essa é uma diferença fundamental entre interpolação e ajuste. O ajuste é uma aproximação, né? Uma tendência. Ajuste se faz, a regressão se faz para avaliar tendência, né? Quando você tem muitos pontos. E a interpolação você não faz primeiramente com muitos pontos, você faz com poucos pontos. Por quê? Porque ela é muito cara. Quando a gente fala cara, a gente fala em capacidade computacional, né? Então ela tem que ser dados mais dispersos, não podem ser dados concentrados, como sei lá, uma nuvem de pontos, então isso é uma regressão. E geralmente a interpolação associada a fenômenos determinísticos, né? Ou seja, você não tem uma aleatoriedade no processo, ao contrário do ajuste. O ajuste geralmente está relacionado com a aleatoriedade. Bom, aqui eu vou ter vou criar então um polinômio que pega esses pontos, né? Ou seja, aqui passa por esses pontos. O ajuste, a interpolação mais simples que vocês devem ter ouvido falar foi a interpolação linear, né? O que é a interpolação linear? Eu crio retas, eu pego uma reta e vou fazer retas, então que ligam os pontos, né? Então, tá, beleza. Isso aqui é a interpolação. Peguei um lápis e fiz retas entre os pontos. Beleza. Mas o que nós queremos é determinar a equação dessas retas, né? E quando a gente faz uma interpolação linear, nós queremos saber as equações das retas que ligam os pontos. Recordando um pouco de equação de reta, né? A gente vai falar de reta
a gente vai falar de uma linha, a gente tem um polinômio de primeiro grau. E o polinômio de primeiro grau é representado dessa maneira, né? Bom, o que acontece um polinômio de primeiro grau? Se eu pegar dois pontos, né? Peguei esse ponto 3 e 2 e eu peguei o ponto 10 e 7. E entre esses dois pontos eu tenho uma reta. Né? Eu vou lá e traço uma reta. Forço uma reta. E aí a pergunta é, se x for igual a 7, quanto vai valer o y? Bom, se o x for igual a 7, aí alguém pode dizer, eu venho aqui, pego uma régua, leio e digo, dá 4,9. Ok. Só que a gente nem sempre vai ter o gráfico. Olhando assim visualmente, também a gente não consegue ter um valor preciso, né? A gente quer o valor preciso e dar um grau de precisão a isso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ter que calcular a equação da reta, vamos ter que determinar a equação dessa reta. Como é que a gente faz para determinar a equação de uma reta? Né? Então, primeiramente, o que eu tenho? Se eu pegar os pontos, eu vou chamar de ponto 0 e o ponto P1. Tá? Então, entre o P0 e o P1, eu vou ter o meu ponto P. Tá? O que acontece? Se eu olhar para esse triângulo formado, né, o que a gente sabe? Que esse triângulo, primeiro, ele é um triângulo retângulo. Né? Se eu olhar para esse cateto é x1 menos x0. O outro cateto é y1 menos y0. Tá? Então, se eu pegar agora esse triângulo vermelho, eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse cateto y menos y0, esse cateto x menos x0. Lembrando que x0, x1, y0 e y1 são conhecidos, assim como x é conhecido, o y é o que nós temos que buscar. Então, se eu separo os dois triângulos, a gente observa que eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, eu for calcular a tangente de alfa, quem é o alfa? O alfa é esse ângulo aqui, né? Tangente de alfa. Ou seja, é o mesmo alfa. Nós vamos ter o seguinte, que o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então vai ficar y menos y0 sobre x menos x0, e aqui y0, y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Né? Ou seja, nós verificamos essa igualdade. E é dessa igualdade aqui que nós vamos, então, obter a equação da reta. Né? É daqui que surge a equação da reta. Né? Então, essa tangente, né, que a gente chama ela de declividade. Né? A declividade é uma tangente. Quem já foi meu aluno em outras disciplinas, eu já falei isso. Né? Então, ela corresponde a uma tangente. E ela corresponde, então, ao valor do A1. Né? Então, o A1 corresponde a essa razão aqui, né? Então, se eu olhar para essa relação, tá? Pegar essa relação e isolar o y, que é o que se quer calcular, ou seja, se conhece x1, se conhece x2, se conhece x0, se conhece x1, se conhece x e quer isolar o y. Tá? Então, se eu faço tudo isso, tá? Se eu quero isolar o y, então, o que acontece? Onde é que está a caneta? Esse denominador aqui, ele vai passar multiplicando. Tá? Aí ficamos dessa maneira. Eu quero isolar o y, eu pego o y0, passo para o outro lado. Fiquei com essa expressão aqui. Tá? Aqui nós vemos a declividade, né? Perfeitamente aparece a declividade, o A1. Bom, então tá. O que acontece? Nós temos quem é o x. Nós conhecemos. Tá? Esse aqui é meu x0 e meu y0. Né? Eu chamei de 0. Aqui é meu 1. Então, e aqui está meu ponto P. Né?
o x é 7, 3, y1 é 7, e o y0 é 2. Agora, olhando para cá, né, aqui embaixo, o x1 é 10 e o x0 é 3. Fazendo as continhas, eu chego que o y é 4,85. Então, isso aqui é a interpolação linear. Né? Aquela interpolação que quando lá no professor de termodinâmica diz, faz uma interpolação linear. É isso que é feito. Tá? E aí você chegou ao valor intermediário, considerando que entre o ponto P0 e o ponto P1 você tinha uma reta. Tá? Então, a hipótese aqui é que se tinha uma reta. Tá, vamos verificar agora essa situação aqui. Eu tenho uma tabela, né? Aproxima a densidade da água para 15 graus Celsius por interpolação linear. Então, você quer resolver um problema e precisa da densidade da água a 15 graus Celsius. Aí você tem uma tabela. Nessa tabela não tem a densidade para 15 graus Celsius. Né? Como, então, obter essa densidade? Por interpolação linear. Então, o que acontece? Então, ali. Né? Então, como vai ser montado? O que se montou dessa forma? O que acontece? Vamos olhar o slide anterior. Né? No slide anterior, há 2 slides atrás, eu tinha botado isso aqui, ó, y menos y0 sobre x menos x0 igual a y1 menos y0, x1 menos x0. Tá. Então tá. Então o que acontece? Nesse ponto, nós vamos estar trabalhando com esses pontos aqui. Tá? A premissa que nós estamos considerando é a seguinte, que eu tenho no meu eixo x a temperatura e no meu eixo y a densidade. Então, eu vou ter para 5 graus Celsius, eu tenho 99. Tá? Esse valor aqui, 999. E para 25 graus Celsius, eu tenho 997. Nós vamos supor que entre esses 2 pontos, eles são interligados por uma reta. Tá? Vamos supor que entre eles há uma reta. Então, por isso é uma aproximação. Então, o que acontece? Se eu disser que esse ponto aqui é o meu ponto 0, esse ponto aqui é meu ponto 1, nós vamos ter essas condições aqui, né? Bom, em vez de y, nós vamos ter o d menos o d0 dividido por e menos o t0 igual a o d1 menos o d0 dividido por t1 menos o t0. Bem, é o que foi feito aqui, né? Eu tenho o d, que se quer saber, ou seja, esse d aqui, né? Menos o d0 sobre, tá? E esse valor aqui, menos o t0. Agora, da mesma maneira, eu vou ter o d1 menos o d0, tá? E
o T1 menos o T0. Seguindo essa lógica, nós vamos poder, então, ter uma aproximação para o D. Então, dessa forma, o que foi feito aqui? Aqui foi feito o processo do slide anterior, ou seja, eu isolei, né? Eu isolei o D. Tá? Quando eu isolo o D, né? Eu passei o T menos T0 para cá, ele está multiplicando, então, toda essa fração, e esse menos D passa para o outro lado, mais D. Bom, e aí o que nós temos que fazer? Conta, né? Ia pegar a calculadora e fazer conta. Fazendo conta, chegamos a um resultado. Bom, fazendo essa continha, esse resultado aqui, vamos ter que olhar para a tabela, né? Olhando para a tabela, o que nós temos? Ele é um resultado compatível, né? Ele realmente está no meio. Tá? Se eu entrar com 15, ele vai estar por aqui. 99,98. Tá? Enfim, já estamos no caminho. Então, isso aqui é a interpolação linear clássica, né? Que vocês, lá na termodinâmica, eu me lembro de lá, pode ser que tem outros lugares que tenha, mas eu sempre lembro de lá. Sempre tem que dar uma olhada, né? Toda vez que vocês trabalham com tabelas, vocês têm tabelas de... Lá no meio daquelas tabelas falta um dado. Como é que você vai tirar esse dado? Por interpolação linear. Por interpolação linear, porque é a mais simples, né? Se é um dado, vocês querem mais sofisticação, vocês podem fazer uma interpolação maior, que a gente já vai fazer essas interpolações maiores. Tá? Inclusive nos exercícios pede interpolações maiores. Não botei exercício de interpolação linear, eu vou botar uma interpolação linear lá agora. Bom, é uma questão bem simples. É modelar uma reta, né? Bom, então tá. Vamos ver a próxima parte. Agora, então na interpolação linear, nós temos então uma reta. Nós criamos uma reta. Aqui, como é que eu vou obter a reta que contém esses dois pontos? Então, isso aqui é um exercício lá da geometria analítica que a gente vai retomar aqui. Então, para isso a gente precisa calcular quem é o A0, ou melhor, o A1. O A1, então, é a declividade. Né? A declividade. Então, que vem a ser, né? Se você olhar aqui a grosso modo, né? O A1, você vai olhar, vai ter um triângulo retângulo e vai ver, bom, essa distância aqui, quanto é que é? É 10, é 7 menos 2. 7 menos 2. Essa distância aqui é quanto? É 10 menos 3. Né? Então, se o A0 corresponde à tangente desse ângulo, então a tangente de alfa, tá? Que é meu A1, ela vai ficar em 5 sobre 7. Né? É o que nós temos aqui. Então, agora, o mais que a gente precisa? Se a gente sabe quem é o A1, a gente vai poder ter o A0. O A0, a gente vai escolher um ponto. Eu escolhi o ponto 10 e 7, mas você pode escolher outro ponto, pode escolher o ponto 13 e 2. E, independente da escolha que você fizer, você vai chegar que o A0 vale menos 7. Então, assim, de forma, vamos dizer assim, generalizada, né, a gente pode dizer que o A0, se você for generalizar, o A0, né, ele vai corresponder a quem? Ao valor de um Y menos o A1 vezes um X, né? Então, você escolhe, você já descobriu, você já sabe quem é o A1,
E você escolhe um ponto, sem mistério. E aí, então, você tem o polinômio, né? O polinômio que corresponde a essa reta, né? É menos 1/7 mais 5/7. Isso aqui é algo que vocês já viram por aí na geometria analítica, né? No cálculo zero, vocês estudam isso. E é importante que o engenheiro saiba, né, modelar uma reta, né? Isso é o que se espera minimamente de um engenheiro. Tá. Agora, fica uma situação interessante. Você tem três pontos, né? Vou lá, 3 pontos. E ele pede para obter a equação das retas de interpolação. Então, para obter retas, eu preciso de 2 pontos. Né? Eu quero obter uma reta que vem desse ponto até esse ponto. Obter uma reta, né, que vai desse ponto até esse ponto. Tá? Uma reta, não o que eu desenhei. Bom, dessa forma, para isso acontecer, nós vamos ter que criar a equação dessa primeira reta e a equação dessa segunda reta. Então tá. A primeira reta, né, a reta 1, que já está aqui a resposta, né? Era para aparecer depois, mas enfim. Como é que eu vou obter essa equação? Muito simples, né? Eu vou determinar, primeiramente, a declividade dessa primeira reta. Qual é a declividade dessa primeira reta? Vai ficar 2 menos 1 e 0 menos 2, né? Se você olhar para cá, você está vindo. Tem esse triângulo aqui, né? Tem esse triângulo aqui. Qual é a distância aqui? Essa distância aqui é 1. Essa distância aqui é 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Ah, mas por que é negativo? Ora, e vocês viram lá na geometria analítica, no cálculo zero, que quando a reta ela é decrescente, ela é negativa, né? E também da forma como eu calculei, né? Ou seja, eu considerei 2 pontos. Considerei esse ponto aqui. Esse ponto aqui, que ponto é esse? É o ponto 0 para x, 2 para y. Que ponto é esse? Esse aqui é o ponto 2 para x e 1 para y, né? Então, o que eu faço? 2, né? Eu peguei o 2. Correspondentemente, na mesma, embaixo dele, vai o 0. Então, 2 menos 1, né? Vai ficar 0 menos 2. E vai aparecer o sinal negativo naturalmente. Tá? Bom, ou se você disser que aqui, esse aqui é meu ponto A, esse aqui é meu ponto B. Né? Então, vai ficar pode ser YA menos YB sobre XA menos XB. Você não pode, você repara que tem uma lógica, né? Essa lógica você tem que respeitar. Bom, então, feito isso, nós vamos descobrir quanto vale o A0. Bom, o A0, como eu disse para vocês, a gente vai escolher um ponto, vai substituir aqui. Né? Então, eu já conheço o A1, eu vou escolher um ponto. Bom, eu escolhi o ponto 2 e 0, né? Escolhi esse aqui. Eu escolhi o ponto 0 para x, 2 para y, né? 0 para x e 2 para y. Encontrei que o meu A0 é 2, não 1, né? É 2. Aqui eu botei certo. Certo? Então, nós temos a nossa primeira reta modelada. Tá? Então, essa reta modelada vai corresponder a isso aqui. Então, se eu entro com x igual a 2, tá? Quanto eu vou obter para y? Se eu entrar com x igual a 2, entrar com x igual a 2, vai ficar com menos 1 meio vezes 2 mais 2. Então, menos 1 meio vezes 2 dá menos 1 mais 2. E isso aqui dá 1. Se eu entrar com x igual a 0, se eu entrar com x igual a 0, meu y vai ser 2. Beleza, então está correto.
Agora, vamos para a segunda reta, né? Para fechar o que tem ali. Para a segunda reta, nós já conhecemos a primeira. Eu vou pegar essa região aqui. Né? Então, que triângulo eu tenho? Eu tenho esse triângulo aqui. Porque minha reta agora é essa aqui. Então, o que eu tenho? Essa distância aqui é de 5, eu venho para 1. Então, ficou 5 menos 1, 4. Essa distância aqui é de 3 a 2. Então, essa distância aqui é 1. 4 sobre 1, 4. Muito bom. Agora, o y0. Quem é o y0? Né? Eu vou escolher um ponto. Eu já conheço o A1. Eu escolhi o ponto, porque o x é 3 e o y é 5. A professora poderia ter escolhido esse ponto? Também poderia, mas eu quis escolher esse. Então fica como exercício fazer o contrário, fazer 2, 1. Fazendo essa continha, eu vou chegar à conclusão que a minha reta é 4x menos 7. Ali, né? A reta é 4x menos 7. Então, se eu entrar com x igual a 3, 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 7 dá 5. Se eu entrar com x igual a 2, eu vou ficar com 4 vezes 2, 8, menos 7, 1. Fecharam os pontos. Certo? Então, essa aqui é uma situação bem interessante, que muitas vezes se usa esse tipo de aproximação linear para aproximar curvas. Tá? Inclusive, no trabalhinho de vocês, ali, a questão 5 e 6, ele trata exatamente disso, né? De fazer a aproximação por curvas. Bom, então, assim, para nós terminar esse primeiro bloco aqui, nós vamos ver, né, uma outra forma de obter essa equação de reta, né, da seguinte forma, né, o sistema linear, né, que agora a gente vai começar a aumentar o grau desse polinômio. Porque agora está com o polinômio de primeiro grau, e no polinômio de primeiro grau nós conhecemos a geometria do polinômio de primeiro grau, ela é bem simples, né? E então nós podemos resolver o problema com a geometria. Mas algebricamente, sem conhecer a geometria do problema, nós podemos ver o seguinte: nós queremos calcular o A0 e o A1, nós substituímos os pontos. Então, eu pego o ponto 1 e o ponto 0 e o ponto 1, substituo. Eu vou obter, então, um sistema de equações lineares. Resolvendo esse sistema de equações lineares, pelo método que a gente conhece, que é o escalonamento, né, nós vamos chegar mesmo 5 sétimos menos 1 sétimo. Né? Aqui a ideia aqui é mostrar que a partir de agora a gente vai resolver sistemas lineares que para graus, né, se eu tenho grau maior que 1, né, se eu tenho segundo grau, por exemplo, eu tenho uma parábola. Então, as propriedades da parábola não são tão simples assim. Né? Então a gente vai, propriedades geométricas são mais, não são tão interessantes. Então a gente vai partir para a resolução de sistema linear. Além disso, nós temos o seguinte, né? Nós vamos começar a ver o seguinte. Aqui eu tenho 2 pontos. O polinômio interpolador aqui vai ser de primeiro grau. Ou seja, 2 pontos é primeiro grau. Ou seja, o grau do polinômio é o número de pontos menos 1. Eu tenho 2 pontos menos 1, polinômio de primeiro grau. Isso quer dizer que se eu tenho um polinômio polinômio de segundo grau, eu vou precisar de 3 pontos. Né? Eu tenho um polinômio de segundo grau, eu tenho 3 pontos. Quantos pontos eu tenho? Eu tenho 3 menos 1, 2. Então, eu vou ter um polinômio de segundo grau. Né? E como eu vou fazer a interpolação para um polinômio de segundo grau? Bom,
né? A grosso modo, né, e aí nós vamos, nesse primeiro momento, ver a interpolação mais bruta, né? Que é fazer o seguinte: eu substituir os x e os y e determinar para o sistema linear quem é o A0, quem é o A1 e quem é o A2. Né? Então, eu peguei esse ponto aqui, substituí no polinômio. E esse ponto aqui, substituí no polinômio. E esse ponto aqui, substituí no polinômio. Tá? Simplesmente substituir. Então, o meu x é 3, ficou 1, 3, 9. O meu x é 10, 1, 10, 100. O meu x é 12, 1, 12 e 144. E aí, então, nós temos um sisteminha linear. Tá? Então, eu tenho esse sistema linear e a resolução do sistema linear segue como nós já resolvemos isso anteriormente, por métodos aqui no método de escalonamento. Não tem como fazer por Gauss-Seidel, por mais que a gente queira, ele não vai satisfazer a convergência. Tá? Então, aí tem que resolver isso aqui por escalonamento. Nós vamos chegando ao final da primeira live. Né? Então, deixo para vocês darem uma olhada nesse material, darem uma olhada nas questões da atividade A4 e tentarem resolver esse sistema linear aqui, né, que depois, na volta, eu resolvo esse sistema linear e a gente dá continuidade ao conteúdo. Tá? Bom, então, finalizando.